Nós vamos falar com Jesus, vamos orar e daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho com o nosso irmão presbítero Rodrigo, que está ao vivo, tá bom? Oremos então. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça e pela tua presença em nossas vidas. Pedimos agora sabedoria, Senhor, ao Senhor, para que possamos contemplar a tua soberania e viver para a glória do teu nome, que é santo, Pai. Usa esse dia, Pai, para a glória do teu nome, usa esse dia para aprendizado nosso, Pai, que possamos crescer e amadurecer sempre, Pai, a convicção da tua presença, da tua soberania, Pai, do teu poder e majestade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, cadê o Rodrigo? E aí, Rodrigão? Olá, pastor. Graça e paz, meu irmão. Aí, Graça e irmãos. paz. Olha que coisa boa, né? Estamos com o nosso irmão. Tá onde, Rodrigo? Tá aqui em Barra Mansa? Estou na Vila Maria, estou em casa. Ei, que beleza, né? Deus abençoe muito, viu? A gente está treinando para o aniversário da igreja, né? E nós vamos ter o reverendo Ercino, e aí ele vai estar trazendo a mensagem. Então nós vamos treinar agora com o Rodrigo. O Rodrigo agora tem a palavra, né? E vai fazer essa primeira parte do nosso culto. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Olá, meus irmãos, muito boa noite. Que alegria podermos estar mais uma quarta-feira, né, na presença do Senhor, com o nosso coração aberto, alegre aí para ouvir um pouco da exposição da palavra e para a gente dar abertura ao nosso culto. Então, eu convido você a abrir aí a sua Bíblia no Salmo de número 24. Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 24. Um texto muito bonito, escrito pelo rei Davi. Eu farei a leitura, então convido você a acompanhar comigo. Diz assim o texto: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, os que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Irmãos, nós somos um povo escolhidos e temos um rei para adorar. E esse rei, ele é nada mais, nada menos que o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos, nesse momento, curvar a nossa cabeça e vamos falar com o nosso Deus neste momento. Pai amado, muito obrigado pelo privilégio, Pai, de um dia ter conhecido a Tua palavra. Saber, ó Pai, que o seu Filho amado, Jesus Cristo, se entregou naquela cruz do Calvário, sem merecer, para que eu pudesse ser perdoado de todas as minhas transgressões. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor me deu o privilégio de ter a consciência, ó Pai, do teu amor para comigo, sabendo, ó Pai, que em Cristo eu sou nova criatura, sabendo, ó Pai, que nós herdaremos, ó Pai, já herdamos a salvação eterna, estaremos qualquer dia desse contigo na nossa Canaã celestial. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o único Deus, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, a quem nós devemos toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Aleluia. Muito obrigado, ó Pai, porque estamos na Tua presença neste momento, em comunhão com os nossos irmãos, comunhão com o nosso pastor. Desde já, ó Pai, abra o nosso coração para que nós possamos ouvir, compreender, aplicar, ser edificado pela palavra de hoje. Amém. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora, eu vou encerrar aqui minha participação. Quero convidar a nossa equipe de louvor aí para entrar em ação. Então, que os meninos toquem para que nós possamos cantar juntos agora aí, neste momento. Grande abraço a todos.
Abraço, pastor. Abração, Deus abençoe, meu irmão. Aí aqui já foi, aqui não vai aparecer mais não. Posso falar? Boa noite, irmãos, graças a paz. É muito bom estarmos aqui mais uma vez louvando ao Senhor, tendo o privilégio de declarar junto com os irmãos nosso propósito, que é unicamente adorar ao Senhor, o dono de todas as coisas, em quem nós podemos depositar toda a nossa confiança. Boa noite, irmãos, graças a paz. Boa noite, irmãos, graças a paz. Estar É aqui muito louvando ao bom Senhor mais uma estar vez, aqui, podendo cantar ao Senhor, tendo o privilégio de cantar ao declarar Senhor, junto com os tendo o irmãos privilégio de nosso declarar junto propósito, com os que é irmãos unicamente nosso adorar ao propósito, Senhor, que é bendizer unicamente o nome adorar o dele, Senhor, bendizer o nome de dele. todas as coisas em quem a gente pode depositar toda a nossa confiança. Vamos lá.
presbítero Sérgio, Raquel, Mateus, Abel, Mariana, Rodrigo, né? A gente está testando tudo, vamos continuar testando, né? Quinta e sexta, a gente vai estar testando indo para a igreja, para a gente fazer o melhor possível, né? Tá investindo, o presbítero Sérgio investiu bastante aí em coisas para a gente conseguir fazer uma boa programação online lá na igreja, aniversário da igreja, então a gente pede a paciência. Estão ouvindo agora? Dá um toque aí no grupo aí, todo mundo está ouvindo, gente? Então tá bom, vai falando aí, tá bom? E a gente agora vai estudar a Bíblia, e agora o microfone está aqui bem pertinho, a gente vai estudando a palavra de Deus, vamos estudar sobre a soberania do Senhor, tá bom? Então, mais uma vez, feche seus olhos e vamos falar com Deus, pedir a Ele sabedoria. Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, para que possamos crescer, aprender, Deus, colocar em prática, Pai, aquilo que vem do Senhor e aquilo que é santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus, né? Vamos falar hoje sobre esse assunto empolgante que é a soberania de Deus, né? A criação, o ser de Deus e suas obras, criação e providência. O texto de Atos, capítulo 17, no versículo 28, ele nos ensina assim: pois nele, no Senhor, nós vivemos, nele, no Senhor, nós nos movemos, nele, no Senhor, nós também existimos, né? Ele é a base, ele é a estrutura toda da nossa existência, ele é a base que nós temos, a única base que nós temos para viver, existir, respirar e fazer todas as coisas para a glória do seu nome, né? O texto de Atos, capítulo 17, nos diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse é um texto citado por Paulo, quando ele visita a cidade de Atenas e descreve agora de forma completa um altar que tinha ali ao Deus desconhecido a quem ele estava se referindo, né? Estava em Atenas, no lugar onde eles gostavam de arrazoar. Então eles estavam arrazoando sobre as verdades de vários deuses, e agora Paulo fala assim: está vendo esse altar aqui? Esse altar é o Deus que eu queria dizer que é a base e a estrutura da nossa existência, né? Então Paulo diz isso e eles começam a entender. Paulo prega ali em Atenas, um lugar onde eles gostavam de arrazoar e conversar e ter a conscientização através da razão. E Paulo pega então um altar, que era o Deus desconhecido, e fala assim: este Deus que vocês adoram sem conhecer, é este Deus que eu queria falar com vocês, falar dele, né, com vocês neste dia. Em Deus vivemos, nos movemos, em Deus existimos, ou seja, Ele é toda a vida e qualquer que seja a circunstância em que ela é desenvolvida, bem como os elementos que fazem parte da sua história, seres criados, mundo, situações, tudo vive e tudo se move e tudo existe somente no Senhor e somente através do Senhor. Então a gente está olhando toda a terra e a gente fica pensando em quem foi que criou toda a terra, quem foi que planejou toda a terra, né? Quais são os propósitos da terra, né? A gente vai entender isso perfeitamente. Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente entende que os propósitos que estão rodeando por aí são os propósitos do Senhor. Em tudo que acontece, o Senhor está na direção. Tudo está delimitado pela ação do poder onipotente de Deus, do Senhor, tão supremo, tão misterioso e ao mesmo tempo tão complacente, que criou e preserva todas as coisas para a sua própria glória, né? Como o texto famoso que a gente canta e conhece, né? Porque por dele, para ele, né? O texto fala que são todas as coisas, né? E Paulo, quando ele vai falar do Senhor, ele diz assim: profundidade da riqueza, profundidade de sabedoria, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro do Senhor? Quem primeiro ensinou para ele, para depois ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, toda a glória eternamente. Amém. E a gente olha para esse Deus tão poderoso, a gente tem que relembrar, e é importante a gente relembrar que esse Deus poderoso é o Senhor universal, é o Deus único e potente, o Deus da história, né? E a gente vai entendendo quem é o Senhor, qual é o propósito do Senhor, o que o Senhor requer de nós. O Senhor requer ser glorificado por nós. É para Ele, por meio dEle, é através dEle. O Senhor está no controle absoluto de toda a história. Ele é o onipotente,
Ele é o único que tem poder. Quando você pensar em termos de potência, de poder, o poder é totalmente do Senhor, ao ponto da gente declarar e dizer Ele é onipotente. Quem escreveu a história de toda a humanidade, a história da eternidade foi o Senhor. Ele tem o domínio da história da eternidade, Ele é onipotente, Ele é o onisciente. Ele também é o Deus que está presente na vida daqueles que Ele convocou na eternidade para o glorificarem também, para o bendizerem. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Que Deus grande, poderoso e majestoso é esse Deus a quem nós servimos. O artigo 13 da Confissão Belga... O artigo 13 da Confissão Belga, ele descreve sobre a criação e a providência divina. E ele diz assim, olha, nós cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou, não as entregou ao acaso ou à sorte, mas as orienta e governa. Travou? E conforme a sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem a sua determinação. Eu gosto deste texto porque ele diz que Deus trabalha com determinação. Deus não trabalha com permissão, Deus não trabalha com acaso, Deus não trabalha com a possibilidade de ir acontecer alguma coisa e de repente Deus mudou de ideia. Deus trabalha com determinação, Deus não trabalha com permissão, Deus trabalha com determinação. Eu falo assim, e o Pai Nosso, quando ele fala assim, não nos deixe cair no pecado, tal, que teu poder, o reino e a glória para sempre. A determinação de Deus é Deus ter escrito na sua onisciência todas as coisas. Então, quando a gente lê a Confissão Belga, e a gente entende um pouquinho mais, quando a gente pega esse catecismo antigo de 1561, ele diz assim, cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não abandonou todas as coisas que ele criou, não entregou todas as coisas ao acaso ou à sorte, mas orienta e governa, orientação e governo, conforme a sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada está acontecendo sem a determinação e os decretos eternos do Senhor. Isso é a onisciência de Deus, irmãos. A gente olha para todas as situações que a gente passa, a gente vai ter que passar, e a gente com gratidão no coração diz assim, Deus determinou todas as coisas, Deus orienta e governa todas as coisas segundo o seu bom propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas. Isso é uma orientação interessante de 1561, uma definição sobre a soberania, sobre o governo de Deus, lá no Catecismo da Bélgica de 1561. E João capítulo 5, versículo 17 fala isso, Hebreus capítulo 1, Provérbios 16, Salmo 104, Salmo 139, no famoso versículo 16, os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Tiago capítulo 4, quando o Senhor fala de governar e a gente não tomar decisões sem o Senhor. Jó, quando ele, ali no comecinho, quando ele começa a falar da graça, do poder e da majestade de Deus, e Atos capítulo 4, versículo 28. Agora olha só, esses textos de Tiago e João. Tiago diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, se o Senhor quiser, como também faremos isto ou aquilo. Em João capítulo 5, versículo 17, Jesus diz, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. A ideia de trabalhar, a ideia de estar no controle, a ideia da organização, é a gente entender o Senhor em ação, reconhecer o Senhor em todas as coisas. A gente está vivendo um tempo muito interessante. Que dia incrível, o dia de ontem, que semana interessante, que mês de junho interessante, que ano de 2020 interessante, que início de julho interessante, mas o Senhor está
no controle, o Senhor está trabalhando, o Senhor está cumprindo com os seus propósitos, né? As coisas acontecem exatamente do jeito que o Senhor planejou na eternidade. E qual é o meu papel diante de tudo isso? O Salmo 139 fala de admiração, de nos rendermos diante do governo absoluto do Senhor com louvor, com adoração, entendendo o governo dele. Aquilo que nosso irmão Rodrigo leu, Salmo de número 24, o Senhor é dono de todas as coisas. Então a gente entende isso e a gente glorifica o nome do Senhor. Outro catecismo antigo, o catecismo de Heidelberg, um catecismo escrito para crianças, vai dizer assim, em 1563, quando ele perguntava para crianças, o que você quer dizer com providência de Deus? E a resposta é, a providência de Deus é a força todo-poderosa e presente com que Deus, como se fosse por suas mãos, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas, de modo que as ervas e plantas, a chuva e também a seca. Né? Interessante, um catecismo que foi escrito para criança, ok? Lá em 1563, um catecismo histórico é escrito para as crianças e a pergunta é, o que você quer dizer com providência de Deus? Em 1563, em Heidelberg, as crianças estudavam sobre a providência divina. Interessante isso, né? As crianças de 1563, em Heidelberg, eles estudavam sobre a providência de Deus. E a resposta para que as crianças soubessem lidar com a graça, com o poder, com a majestade de Deus era a providência de Deus é a força todo-poderosa e presente com que Deus, como se fosse por suas mãos sustenta e governa o céu, a terra, todas as criaturas, de modo que as ervas, as plantas, a chuva e também a seca. Os anos frutíferos, os anos estéreis, o alimento, a bebida, a saúde e a doença, irmãos, a doença, as pragas, né? A riqueza, a pobreza, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas vêm das mãos paternais do Senhor, né? A mão paternal de Deus está no controle de tudo, irmãos. Está no controle de todas as coisas que a gente vê, de todas as coisas que a gente não consegue ver, de tudo que já aconteceu, de tudo que aconteceu ontem. Que grandes coisas no sul do país. Parece até as pragas do Egito chegando, né? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. As mãos paternais do Senhor administram e governam todas as coisas. E a gente olha para tudo isso para glorificar e para bendizer o nome do Senhor. Vamos ver alguns textos, né? Jeremias capítulo 5 diz assim, não dizem a eles mesmos, temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última chuva, que nos conserva as semanas determinadas da cega. Né? O primeiro texto em Jeremias capítulo 5, versículo 24. Mateus capítulo 10, versículo 29 e 30 diz assim, não se vende 2 pardais por um asse? Pardais, irmãos, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento, sem o planejamento, sem as determinações do Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados, irmãos. Né? Duas coisas interessantes. O Senhor tem o domínio do dia em que Ele planejou que vai cair cada pardal. O Senhor tem o dia planejado para cair até uma formiga. O Senhor tem tudo planejado, o Senhor tem tudo arquitetado em suas mãos como Deus todo-poderoso, como Deus único poderoso, como Deus que não divide o seu poder com nada e não divide o seu poder com ninguém. O Senhor administra tudo sozinho, de maneira perfeita e absoluta. Os cabelos das nossas cabeças estão todos contados, irmãos. Não há nada que fuja dos decretos soberanos de Deus, nada que fuja. Serginho, você quer fazer um comentário, meu irmão? Vamos colocar o Serginho também para fazer um comentário. A gente está testando, né? Para a gente ver como é que fica as nossas lives, né? Nosso irmão presbítero Sérgio, aparece aí. A gente está testando, irmãos. Vamos lá. Fala, Serginho. A gente ajusta aqui para ficar bonitinho. Aí. Cadê o irmão Serginho? Está vindo de longe, né? Se você quiser participar também, mande a sua observação, né? A Mariana vai ler para a gente, né? A sua participação aí.
Conosco nosso irmão presbítero Sérgio. Cadê ele? Serginho pediu para entrar. Bateu na porta. Olha ele de cabeça para baixo. Acorda, Serginho. Aí. Nessa confusão, não sei nem mais o que você estava falando. Falando sobre o governo absoluto do Senhor, né? Ele tem tudo nas suas mãos, determinado e escrito, né? Antes que todas as coisas acontecessem, o Senhor tinha escrito na eternidade tudo, né? O que você acha disso, Serginho? É isso que a gente crê, né? A gente tem a plena convicção de que foi o nosso Deus mesmo que criou e que sustenta todas as coisas. É Ele quem governa. E interessante que quanto mais a gente tem, a gente vive essa verdade, mais a gente vive em tranquilidade, né? Sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas. E esse é o propósito, né, Serginho? Não existe o acaso, né? O acaso não existe. Foi Deus é que fez e sustenta todas as coisas, e isso dá tranquilidade à nossa vida, à nossa existência, porque sabemos que Ele tem um propósito em cada coisa que acontece. Amém. Na nossa vida, né? Tanto as coisas boas como as coisas que não são tão agradáveis, mas o nosso Deus tem o controle de tudo. Aleluia. Aleluia. Muito bom, Serginho. Deus abençoe, viu, meu irmão? Obrigado pela participação aí conosco. Daqui a pouco o Serginho vai chamar o seu Adalto depois do culto para orar conosco, tá bom, irmãos? Muito bem. Muito bom, irmãos. Muito bom. Vamos continuar. A gente leu o texto de Mateus 10, 29 ao 30, né? Não se vende dois pardais por um asse, né? Nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do nosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados, né? A Confissão de Fé de Westminster, a Confissão de Fé que nós subscrevemos como Igreja Presbiteriana do Brasil, no capítulo 5 diz que pela sua muito sábia e santa providência, ok, irmãos, e não permissência, segundo a sua infalível presciência e não permissência, e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de tudo, de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e também governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Olha que texto lindo. Depois o Mateus vai colocar na tela de novo, para a gente poder printar isso daí, poder divulgar isso, né? Que Deus está no controle. O Senhor está no controle, né? Você tem agora, você pode printar, né, a tela também, tá? Enquanto deixa a tela assim, enquanto a Mariana vai fazer a participação de alguém, tá bom? Vamos lá. Adriana Medeiros comentou. Adriana Medeiros. Deus tem tudo planejado e nós ainda ficamos nos questionando. Deus tem tudo planejado e a gente ainda fica questionando, né? Olha que fala interessante. O presbítero Sérgio disse isso, a Adriana também disse isso, né? Por que nós reclamamos do planejamento de Deus? Você já se pegou reclamando do planejamento de Deus? Eu já. Já se pegou com cara feia por causa do planejamento de Deus? Eu já me peguei com cara feia. Já se pegou indignado e bravo por causa do planejamento de Deus? Eu já me peguei indignado e bravo por causa do planejamento de Jesus Cristo, irmãos. Como que a gente pode fazer isso, ficar indignado e bravo com o planejamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por que a gente não prefere confiar que tudo que Ele faz é bom? Por que a gente não prefere acreditar, como diz o Salmo 118, né? Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, irmãos, o Senhor é rei, o Senhor é dono, o Senhor é governador do universo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados para viver segundo o seu propósito. E você foi chamado para viver segundo o bom propósito de Deus, né? Põe na tela de novo para a gente aí, Mateus. A Confissão de Fé de Westminster, estou lendo de novo, diz assim, ó, pela muito sábia e santa providência de Deus, segundo a infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas,
para o louvor da glória, da sua sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. Poder, justiça, bondade, misericórdia. Ele sustenta todas as coisas, ele dirige todas as coisas, dispõe e governa todas as coisas, todas as suas criaturas, todas as ações de todas as criaturas e todas as coisas, da maior até a menor coisa, tudo está debaixo do domínio, do governo absoluto do Senhor Jesus Cristo, né? Toda autoridade me foi dada, diz o Senhor Jesus, no céu e na terra. O Senhor governa, irmãos. Como diz a nossa irmã, né? Por que a gente tem esse mau hábito de reclamar do governo absoluto do Senhor? Por que a gente faz isso? A gente deveria glorificar, bendizer o nome do Senhor e não reclamar dele ser governador da história. Vamos trabalhar, irmãos? A providência em geral. A doutrina da providência abrange várias áreas. Primeiramente, ela abrange a sustentação da criação. Quando lemos a narrativa da criação em Gênesis, afirmando que Deus criou todas as coisas, e quando caminhamos na leitura bíblica, a gente consegue entender que a criação descrita em Gênesis significava mais do que Deus apenas fazer as coisas e deixar tudo organizado e se retirar do cenário. O relato da criação nos conta sobre o Deus que criou, trouxe a existência, e todo o restante das Escrituras nos conta que ele preserva e ele sustenta tudo o que ele mesmo criou. Olha, Deus não é deísta, né? Como algumas pessoas pensavam, né? Deus não deu corda nas coisas, fez um relógio bonito, Deus deu corda em tudo e deixou tudo funcionando de qualquer jeito, né? E saiu de férias, foi passear. Não. O Senhor, além de criador, ele é sustentador de toda a sua criação. Ele é o planejador de toda a sua criação. Isso para que a sua criação o bendiga, isso para que a sua criação o admire, isso para que a sua criação renda glórias ao seu nome. Né? Glórias ao seu nome, a gente pega o Salmo 19, a primeira parte, toda a criação deve louvar o nome do Senhor. E louvar o nome do Senhor, falar bem do nome do Senhor, não significa fazer isso como gente salva. Gente salva adora o Senhor, louva, fala bem do nome do Senhor, mas adora o Senhor porque entende a salvação em Cristo Jesus. Talvez essa seja a explicação que o mundo não entendeu ainda. O mundo deixou de louvar o nome do Senhor. O mundo voltou-se para o ego. O mundo abandonou o autoconceito de Deus. O mundo virou as costas para o Senhor. E o Senhor está todos os dias dizendo, olha, eu estou vivo. Né? O vento diz, o Senhor está vivo. Né? Os terremotos dizem, o Senhor está vivo. As bactérias, os fungos, né? Os vírus estão gritando que o Senhor está vivo. O mundo hoje está gritando, o Senhor está vivo. E as pessoas precisam ouvir que há um Deus e precisam louvar esse Deus, precisam glorificar o nome desse Deus. As pessoas que estão fracas na fé precisam se fortalecer na fé e voltar para o Senhor. Aqueles que estavam quase chegando no Evangelho precisam voltar-se para o Evangelho. É um tempo de avivamento do povo de Deus. É tempo de usar máscara, é tempo de estar em casa, é tempo de levar a sério o sacode que Deus está dando na humanidade. É tempo de adorar o nome do Senhor. É um tempo de avivamento de convicções. É um tempo de arrependimento. O Senhor, que é o poderoso, é o Deus todo-poderoso, ele requer arrependimento do seu povo. Ok? Portanto, irmãos, pode ir? Portanto, somos dependentes de Deus, não somente quanto à nossa origem, mas também quanto à nossa existência a todo momento, irmãos, 24 horas por dia. Quanto à criação e sustentação das coisas criadas, recebemos as informações científicas de como elas funcionam. Mas essas informações científicas não anulam o ato divino da criação. O que conhecemos por leis da natureza apenas refletem a maneira normal pela qual Deus sustenta e a maneira pela qual Deus governa também o mundo natural. O nosso universo, em sua imensidão, não existe por acaso, e nem os detalhes que se passam nele, incluindo a vida humana. Não tem nada solto por aí. As coisas não estão largadas por aí. Né? As coisas estão cumprindo os propósitos de Deus. Né?
A gente precisa entender isso, né? O que conhecemos por leis da natureza apenas refletem a maneira normal do dia a dia pela qual Deus sustenta e ordena o mundo natural, né? O que está acontecendo está exatamente do jeito que Deus planejou, né? Para o povo que não entende o Senhor, isso é um grande sacode. Mas o povo que entende o nome do Senhor, é como se o anjo da morte estivesse passando e a gente olhando as nossas portas com o sangue do Cordeiro ali na nossa porta, irmãos. E a gente entendendo, olha, Deus tem um plano para a minha existência. Deus está no controle da existência humana. E Deus tem um projeto para mim, para a minha vida, para a minha família. Mas o Senhor também não perdeu o controle da história, ok? Nós nos preocupamos com o amanhã, isso não é legal. Nos preocupamos com a nossa saúde, com a nossa situação financeira, com os nossos familiares, com a violência, com a situação econômica do país, do mundo. Estamos cercados com tantos detalhes que tomam nossa atenção, que hoje vivemos em ponto de ebulição. Estamos sempre fervendo, com medos, com fobias, com dúvidas, angústias, anseios, estresse e outros sentimentos que vão nos distanciando da verdade sobre a criação e sobre a sustentação divina sobre todas as coisas. Constantemente nos esquecemos de que até as nossas perdas e até as doenças neste mundo estão debaixo da providência do Senhor. Okay? Isso deveria trazer no nosso coração, dos nossos lábios, adoração ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor que governa todas as coisas com perfeição absoluta. Né? A gente precisa confiar nessa perfeição absoluta do Senhor. Participação, Mariana. A Cosma colocou: Oi, Cosma. as coisas loucas deste mundo vieram para curarem as sãs. E a Adriana Medeiros colocou: que maravilhoso, Deus criou tudo e ainda toma conta de cada detalhe, não deixa nada abandonado. Não deixa nada abandonado, né? A último parágrafo aí que a gente leu diz: constantemente nos esquecemos que até as nossas perdas, as nossas doenças neste mundo estão debaixo da providência absoluta de Deus, os decretos do governo, da soberania absoluta de Deus, né? Mais alguém? Não? Vamos lá, vamos caminhar. Achamos difícil acreditar nisso, porque temos uma visão limitada acerca do controle soberano do Senhor sobre todas as coisas. Mas Jesus afirmou, Jesus disse: toda, rolos, toda a autoridade, né, todo o poder é meu, no céu e na terra. Né? A gente precisa voltar a confiar nisso, né? Toda a autoridade, né? Seja o que acontece no céu, no reino invisível, que a gente não sabe, ou seja, na terra onde a gente está, tudo o que aconteceu no dia 30 de junho, tudo o que aconteceu desde o dia 1º de janeiro até o dia 1º de julho, tudo está debaixo do governo absoluto do Senhor Jesus Cristo. Alguém crê nisso ainda? Alguém consegue dar aleluia, glória a Deus, no vale da sombra da morte? Lembra do Salmo 23, quando ele afirma, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, seu bordão, seu cajado são o meu consolo, é a minha alegria, é a minha plenitude, é o meu amor, é a minha alegria, é a minha paz, o meu ânimo, é a minha ação, são os meus pensamentos, é a minha fé, é a minha mansidão e é também o meu domínio próprio. Jesus está no controle, irmãos. A gente precisa dizer, a gente precisa gritar isso todos os dias. Acordou? Senhor Jesus, que está no controle, eu me rendo e me dobro diante da tua presença. Quando a gente busca o Senhor pela manhã, a gente vive um dia pleno. Quando a gente não busca o Senhor pela manhã, é porque a gente não quer viver um dia pleno. A gente quer viver um dia desesperado, angustiado, quando não nos dobramos de manhã e dizemos aleluia, glórias ao nome de Jesus, que governa a história. E a gente sai de casa com esse conceito, com o conceito da onipotência do Senhor, com a onisciência do Senhor e a onipresença do Senhor presente em nossas vidas, o amor bondoso do Senhor, o amor misericordioso do Senhor. Quando a gente entende, quando a gente tem essa consciência, as coisas ficam mais fáceis de serem visualizadas. Provérbios capítulo 3, versículo 6 fala assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Reconhece o Senhor no controle da humanidade, no controle da pandemia, no controle dos terremotos, no controle de tudo, dominando tudo de maneira perfeita e absoluta. As pessoas estão se esquecendo do Senhor. Novas torres de Babel estão se levantando, irmãos, todos os dias contra o Senhor.
O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e a gente precisa lembrar disso. A providência precisa ser vista como a realização da soberania de Deus em tudo. Na história geral e na nossa história particular, essa doutrina encontra seu texto básico em Gênesis capítulo 50, quando José diz, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou em bem. Olha o que diz lá. Assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais. Olha o que José diz, irmãos, que consciência boa. Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus está no controle até quando as pessoas nos querem fazer mal. Os irmãos de José quiseram fazer mal para José. Os irmãos de José jogaram José lá no poço. Os irmãos de José venderam José. A esposa de Potifar disse que José a assediou sexualmente. José foi preso, irmãos. José passou por muitas lutas, mas presta atenção em quem era José. Presta atenção em quem era Daniel. Presta atenção em quem foi Mardoqueu. É Mardoqueu o nome? Mordecai. O primo, pai da Esther. A gente precisa prestar atenção na história. Mariana, quem quer falar aí conosco? Adriana Medeiros colocou. Ficamos observando, são tantas coisas, tantos projetos que poderiam ser bem mais cuidados carinhosamente, mas acabam se perdendo por falta de atenção. A dona Marlene colocou. Ô, dona Marlene. Adriana. Glória a Deus, aleluia, somos todos do Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia. O Senhor está no controle, o Senhor domina sobre todas as coisas, né? A providência revela a soberania de Deus, irmãos. Deus é soberano, o Senhor é soberano sobre todos os detalhes da criação. O mal também está debaixo do domínio do Senhor, porque na ação de Deus, tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um texto tão conhecido, mas que um texto que não pode ser esquecido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados para viver segundo o propósito do Senhor, né? Todas as coisas, né? Quando você lê esse texto de novo, você fala, peraí, todas as coisas? Sim. Todas o quê? Todas. Não tem todas o quê, né? Deus é soberano até onde? Deus é soberano sobre tudo. Não existe soberania sobre algumas coisas. Soberania sobre algumas coisas não seria soberania. Seria qualquer outra coisa, menos soberania. O Senhor está no domínio absoluto de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai chegar um dia que a gente entende e vai dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me amou na cruz do Calvário, o Senhor perdoou os meus pecados, o Senhor venceu o diabo ali na cruz do Calvário, e agora o Senhor sempre governou de maneira tão precisa a minha vida para eu amadurecer e para que teu nome seja glorificado pela minha vida, né? Sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pode afirmar então, providência divina é aquela obra de Deus pela qual Ele preserva tudo o que Ele criou, todas as suas criaturas. Deus está ativo em absolutamente tudo o que acontece no mundo. O Senhor dirige todas as coisas com um propósito estabelecido. Essa definição indica que há 3 elementos na providência divina, a saber, a preservação daquilo que o Senhor criou, Ele é criador e preservador, a concorrência e manutenção do crescimento espiritual daqueles que são servos de Deus, e também cooperação e o governo super, hiper, absoluto do Senhor sobre todas as coisas, né? Participação, Mariana? Helder. Temos que entender que se Deus governar 99,9%, então não é soberania. Muito bom, Helder. Matemática boa, né? Deus não governa 99,999%. O Senhor governa tudo, todas as coisas, né? Mais alguém? A Cosma colocou. Nós muitas vezes planejamos, mas quem realiza é Deus. Provérbios 16, né, Cosma? O coração do homem faz planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor, né? O Senhor é Deus absoluto sobre todas as coisas.
Mais alguém? A Adriana Medeiros colocou. Quem? Mas Adriana. Mas tudo está debaixo das providências de Deus. Eu costumo não ficar sossegada quando pego algo para fazer, e quando não termino, não fico bem. Acho que esse é um compromisso que tenho com Jesus. São promessas de Deus em nossas vidas, não por nós, mas pelas bondades de Deus. O Rodolfo colocou. Rodolfo tá aí. Abração, Rodolfo. A ciência procura explicar a natureza e a complexidade do universo com leis matemáticas, e pela observação, em alguns momentos, até obtém um relativo sucesso. Porém, quando as questões se aprofundam, atingem seu limite. Muito bom. Rodolfo sempre participando, né? Muito bem. Deus abençoe, meu irmão. Saudade do irmão. Quem mais, Mariana? A dona Marlene colocou. Marleninha. Toda a glória pertence a ele. Amém. E o Rodolfo concluiu. Somente Deus pode responder às grandes questões. Somente o Senhor pode responder as grandes questões, né, e nos mostrar, né, a sua grandeza, a soberania, né? Vamos pensar no Senhor como preservador de todas as coisas. Preservação refere-se ao ser de Deus. Concorrência refere-se à atividade e à ação de Deus, né? O Deus preservador é o Deus que criou todas as coisas. O Deus que coopera é o Deus que nos amadurece. E o seu governo refere-se à direção dele sobre tudo, absolutamente tudo, tá bom? Preservação divina. Preservação é a obra contínua de Deus pela qual ele sustenta tudo, todas as coisas. Não significa, como pensam alguns, que Deus continua a criar o mundo, momento a momento, mas sim que ele já age sustentando a criação e todos os seus elementos por meio da sua proteção, né? O Deus que criou é o Deus que protege. A criação não é autoexistente, ela depende completamente, totalmente de Deus. Por meio da preservação, Deus controla ativamente a criação, o que garante a existência da criação, ok? Não há nada solto por aí, as coisas não funcionam sem Deus, as coisas não têm alma sem Deus, as coisas não estão engrenadas sem Deus, as coisas existem do jeito que Deus planejou e acontecem exatamente do jeito que Ele planejou, tá bom, irmãos? Então, a gente estuda, então, essa coisa, né, de Deus estar absolutamente no controle, preservando todas as coisas com suas mãos de poder, suas mãos maravilhosas, né? Tudo que ele preservou, tudo que ele controla, concorre, né, coopera para o nosso bem. A concorrência ou a cooperação é o livre uso que Deus, a causa primária de tudo, faz dos meios ou causas secundárias para alcançar o seu propósito, o triunfo da sua casa, o triunfo do seu reino. Em outras palavras, toda a criação e todos os seres criados não agem de maneira absoluta, não, independente. Toda a criação e todos os seres criados, eles agem com propósito, isso é, não agem por algum poder pertencente a eles mesmos, né? As coisas não trabalham sem os propósitos do Senhor, as coisas funcionam dentro do planejamento absoluto de Deus, tá bom, irmãos? Deus é o princípio ativo, dominante de tudo que acontece. As coisas não acontecem pela permissão de Deus. Deus permitiu isso. Não. As coisas acontecem pelo governo, pelos decretos, né? Pela soberania absoluta do Senhor, né? Um texto interessante que diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortuosos, eu quebrarei as portas de bronze e eu despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome, te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, não há outro Senhor, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas.
um texto que fala da soberania de Deus, um texto que fala do Senhor, né, quando Ele domina a todas as nações. O Deus Todo-Poderoso é o Deus da Assíria, é o Deus do Egito, é o Deus de Babilônia, é o Deus dos Medos e dos Persas, é o Deus da Grécia, é o Deus de Roma, é o Deus da Igreja, é o Deus que domina de maneira absoluta tudo o que Ele mesmo criou. Okay? A Escritura ensina claramente que Deus opera na criação inteira, em todas as suas criaturas, como foi descrito anteriormente. É claro também que os atos pecaminosos estão debaixo do controle divino de maneira absoluta também, irmãos. Deus refreia as obras pecaminosas do pecador e que Ele também sempre efetua o bem, mesmo no contexto onde tudo parece difícil, onde tudo parece muito mal, né? O Senhor não perde, nunca perderia o controle de todas as coisas, porque Ele está no governo absoluto, né? O governo absoluto de Deus é a ação dele, dirigindo toda a história, dirigindo toda a criação, né? Para que o seu nome seja glorificado e aqueles que são servos do Senhor amadureçam. A crença na providência é a afirmação de que Deus está vivo, Deus está ativo em todos os detalhes da nossa vida. O governo de Deus é estabelecido através das leis físicas que Ele mesmo estabeleceu, né? As coisas, elas obedecem ao planejamento de Deus. O Deus criador é o Deus organizador também. Então as coisas estão cooperando, estão concorrendo para que as pessoas entendam a glória de Deus e as pessoas se dobrem diante da glória de Deus e as pessoas pensem onde o Senhor está governando de maneira absoluta e pensam e entendem através das Escrituras que também é para lá que nós iremos um dia, né? Nós não somos da terra, nós estamos passando um tempo na terra, amadurecendo na terra, mas nós somos moradores do céu. É por isso que as pessoas morrem, é por isso que as pessoas são promovidas para a eternidade. É por isso que Paulo diz assim: lutei o bom combate, completei a carreira, né? Lutei o bom combate, completei a carreira. Nesse lutar o bom combate, completar a carreira, a gente guarda a fé e vai morar eternamente na presença de Deus, o Deus que é o governador da história. A providência de Deus envolve a criação inanimada, envolve os animais irracionais, envolve todas as nações, envolve todos os homens do nascimento, nas circunstâncias da vida, grandes acontecimentos, detalhes pequenos nas suas necessidades, nos seus pecados e também nas suas orações. Deus está no controle, né? E por que nós oramos se Deus está totalmente no controle? Nós oramos para que possamos entender o controle de Deus e possamos glorificar o nome de Deus, né? Porque oramos se Deus já tem tudo planejado. Nós oramos não para mudar o planejamento de Deus, para adequar a nossa existência ao planejamento soberano, perfeito, absoluto, lindo e maravilhoso de Deus sobre todas as coisas. Nós oramos para dizer assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha a nossa oração. A oração que Jesus ensinou a gente a orar. Em Lucas capítulo 11, Jesus ensina a orar. E tem um texto maravilhoso em Lucas 11, quando Jesus diz assim: se vós que pedis coisas, se vós que sois maus, sabem pedir coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai eterno dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem, a consciência santa àqueles que lhe pedirem, a manutenção de uma boa fé para aqueles que pedirem. Senhor, eu quero ter fé, eu quero ser cheio de fé, eu quero ter intrepidez para te amar, amar a tua palavra, amar o teu reino, amar a tua igreja, amar o meu irmão, amar o próximo que o Senhor colocou próximo de mim e glorificar o teu nome, Senhor, amadurecendo a consciência da tua onipotência, amadurecendo a consciência, Pai, de que o Senhor escreveu a história, amadurecendo, Pai, a consciência mais importante que eu tenho, a certeza de que o Senhor habita em mim e me treina diariamente para que eu possa glorificar, bendizer o teu nome que é santo. A providência de Deus envolve todas as coisas e nós podemos descansar no Senhor. Por isso a Bíblia fala de Deus como Rei, que governa toda a sua criação. Diante da miséria humana, a esperança e a confiança do cristão é que Deus é o governante do universo. Ele é o Senhor eterno, Ele é o Deus livre, perfeito, justo, santo, reto, soberano e também misericordioso, né? Que visão nós temos do Senhor? Quem é o Senhor no meio dessa pandemia? Quem é o Senhor nos momentos de dificuldade financeira? Quem é o Senhor quando o vento derruba o sul? Quem é o Senhor quando nós vemos os terremotos acontecendo? Quem é o Senhor quando nós vemos os gafanhotos invadindo o sul do país? Quem é o Senhor quando nós olhamos a história, quando nós olhamos o governo, quando nós olhamos os homens? Quem é o Senhor?
E aí a gente aprende que a gente precisa aprender a buscar refúgio, não nos homens, não no governo humano, mas somente no Senhor. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. O nosso refúgio, a nossa certeza, a nossa convicção é somente o Senhor. Porque o Senhor é bom, irmãos. Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, porque o Senhor é Rei de todas as coisas, porque o Senhor é nosso Pai, porque o Senhor é maravilhoso, nós podemos confiar no Senhor e viver para a glória dEle. Vamos concluir? Diante do estudo da providência, podemos afirmar o que está na resposta 28 do Catecismo de Heidelberg. De novo, lembrando que esse catecismo é um catecismo de criança, irmãos. E a pergunta é, de que nos serve saber que Deus criou todas as coisas e que Ele ainda as sustenta pela sua providência? Olha a pergunta. Pergunta feita para criança, Mateus. Crianças, né? Uma igreja de Heidelberg, ela tinha um catecismo para crianças. Ele se chama Catecismo de Heidelberg. Se você acessar aí o seu Google, Catecismo de Heidelberg, né? Você vai descobrir as perguntas aí para as crianças. E a pergunta 28, ela diz assim: de que nos serve saber que Deus criou todas as coisas e que Ele ainda sustenta todas as coisas pela sua providência? Olha a resposta, né? Para que tenhamos paciência, irmãos, né? Em toda a adversidade e mostremos gratidão. Paciência, né? Convicção gera gratidão. Em toda prosperidade, para que, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos pode separar do amor de Deus. Olha que resposta infantil. Hoje as crianças da gente só querem saber de jogar videogame, só querem saber de internet, só querem saber de joguinho. Irmãos, naquele tempo, no Catecismo de Heidelberg, quando se perguntava, né, o que isso queria dizer, ele falou assim, ó, as crianças aprendiam porque a gente tenha paciência em toda adversidade, a gente tenha gratidão e em toda prosperidade, para que quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos pode separar do amor dele. Olha que coisa mais infantil, você não concorda comigo? Olha que catecismo mais infantil, né, do século XVI. E hoje a gente às vezes não sabe responder para os nossos filhos por que Deus está fazendo tudo isso, né? Para que tenhamos paciência, convicção, fé e convicção naquilo que é o governo absoluto do Senhor. Porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele não podem agir e também não podem se mover, né? Que coisa mais infantil, né, Mateus? Coisa mais infantil, né, irmã Raquel? Não é? Um catecismo muito infantil, né? Eu queria ver o seu Adalto. Cadê o seu Adalto? Deixa eu colocar aqui. Coloca o seu Adalto aí para a gente dar uma olhadinha. Ao vivo! Presbítero Adalto, que prazer poder falar com o irmão aqui na nossa live, no nosso estudo bíblico doutrinário dessa noite. Serginho desmontar o... E aí, Serginho, fala para o seu pai dar uma palavra aí antes de orar. Desmontar o microfone, tá? É para você abrir o microfone aí, Serginho, que está no mudo. Serginho. Serginho. Isaac, fala para o seu pai, para o Serginho, abrir o microfone aí. Aê! Fala tudo de novo, Sadalto. Ao vivo! Presbítero Adalto, que prazer poder falar com o irmão aqui na nossa live, nosso estudo bíblico doutrinário dessa noite. Boa noite. Boa noite. Fala para o seu pai dar uma palavra aí antes de orar. Boa noite. Abrir o microfone aí, Serginho, está no mudo. Está aberto o microfone. Serginho. Ué? Agora você fechou. Aí. Ele tá olhando tudo inteiro, tem que olhar só... Aí. Fala tudo de novo, Sadalto. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Foi muito bom o estudo. Glória a Deus. Tá ótimo, estamos testando a... Tá ficando bom. Tá ficando bom, né? Muito bem, meu irmão. Dá uma palavra para a igreja aí, depois ora. Agora você fechou. Aí. É que tem, a gente está com o som ligado ali, Isaac. Desliga o som da televisão. Isso. 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 Tem o delay. Aumenta aí o som. Glória a Deus. Estamos testando a... Tá ficando bom. Tá ficando bom, né? Aumenta o seu aí.
Foi- Amém, meu irmão. Dá uma palavra para a igreja aí, depois ora. Estou acertando aqui, ó. Joia. Tá bom o estudo. Glória a Deus. Vamos orar então. Amém. Santo Deus, o nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de mais uma vez participarmos do estudo da tua palavra. Pedimos, ó Deus, continue abençoando. Pedimos, Deus, que abençoe a tua igreja, abençoe, Deus, aquelas pessoas que estão com enfermidade, que esteja curando para a honra e para a glória do teu nome. Nós pedimos a orientação do alto céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite.